sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que nós meditamos na palavra do Senhor, mais um dia que o Senhor se move sobre as nossas vidas com graça, com plenitude, com vida abundante, porque o Senhor declara na sua palavra: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem e sempre terá sobre a nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus da novidade de vida. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, em nome de Jesus. Estamos estudando a palavra do Senhor, sempre lendo a palavra do Senhor às 10 horas da manhã, e você está convidado a sempre estar comigo às 10 horas da manhã, você no Facebook, você no Instagram, você no YouTube, e que nós possamos estar meditando, lendo, pensando. É bom, né? Se a Bíblia fala para nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, então se faz necessário o quê? Nós pararmos para lermos, nós pararmos para pensarmos a respeito. E isso tem que ser É por isso que eu falo que tem a rotina ruim e a rotina boa. Então a gente tem que criar uma rotina, e nesse aspecto, uma rotina boa. Por quê? Porque procurar a palavra do Senhor sempre será para nós saúde, porque a Bíblia é saúde, a palavra de Deus é saúde. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós estamos lendo já o último capítulo, o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. São 12 profetas menores, 5 profetas maiores, depois tem os 5 livros poéticos e depois tem os 17 livros históricos, falando de trás para frente, né? Então, livros históricos, poéticos, livro dos profetas maiores, que são 5, e depois os 12 profetas menores, que vai, né, desde Oséias até Malaquias, são 12. Então a gente está lendo Malaquias. E o Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1 diz assim o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença, sempre que a gente lê de uma palavra tão incisiva assim, ainda que seja no hebraico, sentença ou decreto, né? Alguma coisa próxima disso, o que significa essa palavra, o que significa, qual é o teor? Geralmente é o Senhor chamando a atenção, é o Senhor chamando, assim, vamos dizer assim, para dar uma bronca, para falar a respeito de alguma coisa que não está muito correto. E qual era a situação? Então vamos só lembrar, a gente começou falando ontem e eu vou falando um pouquinho a cada dia. A situação era o seguinte: esse povo já é o povo que voltou, uma pequena porcentagem que se propôs a voltar mais de 1.500 quilômetros, né, da região lá do Irã, do Iraque, né, aquela região que hoje está o Irã, o Iraque, principalmente o Irã. Eles voltam, são mais ou menos 1.500, 1.800 quilômetros, eles voltam para Jerusalém, e chegando em Jerusalém eles têm uma cena de horror, né? Só tem entulho, só tem, como a Bíblia fala, monturo, só tem destruição, não tem sequer uma construção completamente em pé, e eles ali se propõem a restaurar. A Bíblia fala no livro de Neemias que não dava para Neemias andar a cavalo, para você ter uma ideia como estava a situação. Neemias tinha que andar a pé, porque o cavalo não conseguia andar por cima de todos os escombros, né, de uma série de invasões que Israel, Jerusalém, Judá havia passado. Então, vem Neemias, começa a reconstruir os muros. Esdras
conjuntamente começa a construir o templo de Jerusalém, e o povo passa por uma série vamos dizer assim, de restauração, em termos pessoais, em termos familiares, em termos de nação, de reino, de culto ao Senhor, uma série de coisas. Tanto é que Zacarias e Ageu estão exatamente nesse momento. Sendo que Ageu fala mais da reconstrução e Zacarias fala mais da restauração. Reconstrução no sentido amplo da palavra, né? No sentido físico, vamos dizer assim, reconstrução mesmo, reconstrução de uma cidade, reconstrução de um povo. E a restauração, como Zacarias pontua mais detalhadamente a restauração, ele fala da pessoa, do coração da pessoa, se utilizando do exemplo do sumo sacerdote Josué na época e do governador Zorobabel. Então, havia todo um trabalho de aculturamento, de propósito, até de língua, né? Eles estavam revendo a capacidade de reaprender, ou, para muitos, aprender o hebraico, porque não sabiam a língua sequer. Se não sabia a língua, sequer sabiam principalmente a cultura, as práticas, as celebrações ensinadas pelo Senhor. Então foi um momento assim muito difícil, mas maravilhoso ao mesmo tempo, porque aquele povo estava sendo restaurado na sua identidade. Passado algum tempo, mais ou menos uma geração, e vem Malaquias, o mensageiro, né? Alguns chamam Malaquias de Malaquias, o mensageiro do Senhor, ou Malaquias, o mensageiro da aliança. Por que o mensageiro da aliança? E aqui está a visão parabólica, né? A parábola, a comparação. Por quê? Porque Malaquias ele pontua, usando como exemplo, de acordo com a direção do Senhor, bom dia, tudo bem, Cida? Bom dia, minha tia Rosália, um beijo para você. Bom dia, Bruno. Deus abençoe também, em nome de Jesus, todos vocês. Um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa. Sejam bem-vindos. Então, você tem ali em Malaquias, naquele momento, naquela circunstância, uma puxada de orelha de Deus, assim, uma bronca de Deus. Daí falar sentença, né? O Senhor chama o povo a uma reunião solene, onde estão convocados o povo, está convocado também o ofício sacerdotal, está sendo aferido a maneira com que o povo está se relacionando com Deus e a maneira com que o povo está se relacionando entre si. E a maneira com que o sacerdote está se relacionando com o povo e a maneira com que o sacerdote está levando os anseios do povo ao Senhor. Então, está sendo, e alguns estudiosos, teólogos, chamam de audiência. O Senhor está convocando para uma reunião solene, ou seja, para uma audiência dividida em 8 vezes, né? Então, são 8 reuniões, reuniões contundentes, onde o Senhor está chamando o povo a rever os seus valores, e o Senhor expõe os seus valores. Então o Senhor faz perguntas, o povo também, entre aspas, faz perguntas ao Senhor, e o Senhor responde em seguida. É aquilo que eu falei ontem, né? Parece aqueles debates políticos, né? Entre a afirmação, a réplica e a tréplica, né? Afirmação, réplica e tréplica. E assim é a maneira que foi construída essa narrativa de Malaquias nos 4 capítulos ainda do Antigo Testamento, né? Depois você só vai ter o profeta João Batista já no Novo Testamento, né? 400 anos mais tarde, 400 anos depois de Malaquias. Então, o versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel
por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha só como o Senhor começa essa reunião solene. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, aqui vem a primeira afirmação. Primeiro vem a afirmação, o Senhor ama. Aí vem a réplica, né? Vós dizeis, em que nos tem amado? Aí vem outra pergunta, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom é o apelido de Esaú, né? Edom vem de uma palavra chamada, vem de uma raiz, de uma palavra da palavra vermelho, Edom vermelho. Aí você vai falar, e o que significa isso? No tempo lá de Esaú, a gente vai dar uma lidinha só para você lembrar, no tempo de Esaú e Jacó, diz a palavra que Esaú vendeu a sua primogenitura por um guisado. E possivelmente essa comida, os grãos que tinham nessa comida, era de cor vermelha. Daí o apelido de Esaú ser Edom, vermelho. Tá? Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos. Então Edom falando, né? Olha, fomos destruídos, mas nós vamos nos reconstruir. O Senhor falando do sentimento de Edom. Aí diz a palavra, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade. Será chamado terra e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Bom, então o Senhor está aqui parabolicamente fazendo o quê? Uma comparação. Como? Com uma história que o povo com certeza conhecia de cor. Então vamos lembrar da história, está lá no livro de Gênesis, só para a gente entender por que o Senhor está tocando no nome de Esaú e Jacó, que estão há séculos, dezenas de séculos anterior a esse momento. Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú e Jacó. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Ou seja, Jacó era mais caseiro, era mais doméstico, então passou a ficar mais amigo da mãe. Enquanto Esaú era mais caçador, era mais desbravador, era mais guerreiro, se utilizava da caça, né, da espada. Então Esaú chamava a atenção mais de Isaque, o pai, enquanto Jacó chamava a atenção mais de Rebeca, a mãe. Diz aqui, tinha Jacó feito um cozinhado, aqui, né? Daí mais tarde Esaú se chamar de Edom, né? E depois você vai ler na palavra em várias passagens os edomitas, tá? E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Olha aqui o porquê de Edom, né? Desse cozinhado vermelho. Pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, e que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Então a lentilha era uma leguminosa, né? Um grão da família das leguminosas, mas lentilha vermelha. Diz aqui, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou, presta atenção, nós vamos voltar
nessa frase. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Agora vamos lá para o capítulo 27 de Gênesis. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20. Não vou ler tudo, mas só para a gente lembrar. Gênesis 27, versículo 20. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és o meu filho mesmo, o meu filho Esaú mesmo. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: agora vem a bênção de Jacó. A bênção de Jacó, a bênção de Isaque sobre Jacó. Preste atenção. A bênção de Isaque sobre Jacó. Diz aqui: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Mosto é uva, tá? Mosto é aquele primeiro suco da uva, onde se tira a parte sólida, né? Daquilo que seria mais tarde ou suco ou vinho, tá? Mosto. Então, primeira bênção: o Senhor favoreceria aquele que recebesse a bênção de Isaque. Isaque, na sua constituição patriarcal, né? Ou seja, na sua constituição sacerdotal, na sua constituição profética, na sua constituição de governo, né? Os patriarcas reuniam numa pessoa só condição de governo, sacerdotal e profética. Vamos lá. Então, no que Isaque fala isso para Jacó, em outras palavras, Deus está falando o seguinte: Deus, né, numa autoridade delegada a Isaque, mas é Deus que está falando através da boca de Isaque. Então Deus está falando assim: a natureza vai contribuir a teu favor, ou seja, a natureza conspirará a teu favor. Presta atenção, diz a palavra do Senhor assim, segunda bênção: sirvam-te povos e nações te reverenciem. Ou seja, povos e nações, línguas, tribos e raças possam reconhecer a autoridade delegada de Deus sobre a tua vida. Diz aqui: ser senhor dos teus irmãos, ou seja, até em relação aos teus pares, aos teus patrícios, eles reconhecerão a marca delegada da autoridade do Senhor sobre a tua vida. Diz aqui: e nações te reverenciem, ser senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe circunvem a ti, até mesmo os da mesma tribo, da mesma família. E isso é muito difícil, né? Quando a família reconhece a autoridade. Uma coisa é o de fora reconhecer, outra coisa é o de dentro. Não apenas o de fora reconheceria, não apenas os patrícios, mas aqueles fora dos muros, vamos chamar assim, do reino de Israel, reconheceriam também essa autoridade. Se encurvem diante de ti, ou seja, você será maior do que todos. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também
ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai, ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, eu o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. E assim Esaú perde a bênção. Primeiro da primogenitura, quando Jacó percebeu que Esaú estava com muita fome, estava cansado de uma caça, né? de um período de caça mal sucedida, então Jacó falou assim: eu te dou comida, né? que é o guisado lá de lentilha vermelha. Eu te dou comida, desde que você me transfira a unção, a constituição de primogenitura. E o que era para a palavra de Deus, para a cultura bíblica, o que era e continua sendo a constituição da primogenitura, gerado primeiro, né? O filho mais velho tinha do pai a seguinte determinação cultural que girava em torno disso mais ou menos. Primeiro, a herança financeira, a condição financeira, material e profissional. Ou seja, tudo aquilo que o pai tinha, na falta do pai, o filho herdaria. Quanto isso? Quanto é em termos de número, né, em termos matemáticos? Seria acima de 51%. Ou seja, ele se tornaria 51% mais rico do que a esposa do falecido e do que os outros filhos, principalmente as filhas, né? Então, ele tinha uma herança material. Agora vem para a herança espiritual, porque o primogênito, ele adquiria de uma maneira delegada a mesma autoridade que estava investida sobre o pai. Então, o filho herdaria a constituição sacerdotal, a constituição profética e a constituição de governo. Ou seja, ele seria, entre aspas, o pai na falta do pai. Ele herdaria toda uma constituição familiar, tribal, nacional, real, profética, sacerdotal, em todos os sentidos. E todos reconheceriam. Então, quando Esaú vende a sua primogenitura, a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Ele desprezou os estatutos, a lei do Senhor, os juízos, os mandamentos, as ordenanças já estabelecidas pelo Senhor através de Abraão, agora Isaque, né? E agora Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos. Então perceba o que Malaquias está falando. Eu quero ainda que você leia comigo, diz a palavra do Senhor mais tarde, séculos, dezenas e dezenas de séculos mais tarde, diz assim a palavra do Senhor em Números 20. Moisés solicita passagem por Edom, né? O povo está vindo da terra do Egito, está em direção à terra prometida, e aí Moisés solicita, antes que passe o povo pela estrada real dos edomitas, Moisés pede permissão. Aí ele diz o seguinte, Números capítulo 20, versículo 14. Diz assim: enviou Moisés de Cádiz mensagens ao rei de Edom a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo.
como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidades nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não varemos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Veja só como Deus é um ser geracional. Séculos mais tarde, claro, Esaú estava só nas histórias contadas, de maneira oral pelos pais aos filhos. Jacó também já havia falecido há séculos. Mas um dia, Moisés, 600 anos depois desse embate, desse conflito de Esaú e Jacó, 600 anos mais tarde, Moisés está passando por aquele lugar. E os descendentes de Esaú não permitem que os descendentes de Jacó, agora Israel, não passassem pela estrada real dos edomitas. E aí, claro, vem a sentença do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor deu toda a herança de Edom aos chacais do deserto, ou seja, os edomitas foram extintos da terra. Não houve mais geração e geração, e aos pouquinhos esse povo perdeu a sua constituição de nação. Aí você vai falar assim: por que Malaquias compara aquele momento, aquela situação, muitos séculos mais tarde, aos edomitas e aos israelitas? Qual é a relação? A relação é exatamente essa. Esaú e Jacó nasceram do mesmo ventre, comeram da mesma comida, receberam o mesmo tratamento, tiveram os mesmos pais, o mesmo contexto, a mesma geração, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, até porque eles eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo em seguida, apegado ao calcanhar de Esaú, mas eram gêmeos. Ou seja, até compartilharam do mesmo ventre. Qual a diferença? A diferença é que Esaú desprezou a primogenitura. Ele desprezou a bênção que Isaac tinha para derramar como pai, como autoridade, sobre Esaú. Ele desprezou, ele não fez conta, ele não se preocupou em relação à lei, aos mandados, aos estatutos, aos preceitos, aos juízos, aos mandamentos do Senhor. Ele não prestou atenção, ele sabe aquilo que acontece hoje? Eu fico assim impressionado, Claro que eu não falo nada, mas eu estou falando para você de maneira didática. Às vezes eu vejo uma pessoa, ela se preocupar tanto com o tempo, com o horário, com o dia a dia, com o trabalho. Claro, não deveria ser diferente, é assim mesmo que tem que ser. Mas quando chega nas horas de servir ao Senhor, até de fazer uma leitura da Bíblia, pensar a respeito das coisas de Deus, não, agora eu estou cansado, eu agora quero descansar, eu agora quero passear, eu quero isso e aquilo. E deixa as coisas que seriam principais para serem marginais, assim, a hora que puder, a hora que der. Deus sabe
sabe, Deus conhece o meu coração. Exatamente o que Esaú pensou. Só que Deus, ele quer ocupar o verdadeiro espaço na nossa vida, como queria naquele povo. Qual é o espaço principal? Buscar, como é que Jesus fala? Lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o meu reino e o quê? A sua justiça. Ou seja, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? São os seus preceitos, são os seus estatutos, são os seus juízos, são os seus mandamentos, são as suas ordenanças. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E o que mais? E o que mais que diz? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que esse povo estava fazendo? O povo estava valorizando mais as outras coisas do que as coisas de Deus. Aí você vai falar, então o povo não ia ao templo, né, consagrar a sua oferta? Ia. Então o povo não ouvia as palestras dos sacerdotes? Ouvia, mas não tinha sentimento, não tinha liga, não tinha conexão. Era uma coisa da boca para fora. Daí você entender, e a gente vai entrar daqui a alguns dias em Mateus, daí você entender o resultado 400 anos mais tarde, agora já na época de Jesus, de como estava o povo. A tal ponto que os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, enfim, todos os religiosos da época, não haviam atinado que Jesus haveria de nascer e nasceu. Veja só, Jesus nasceu e aqueles para os quais o Senhor Jesus veio, sequer lembrou ou estava sensível à voz de Deus para saber que Jesus estava nascendo. Precisou ver gente de longe, novamente, né? Gente lá da região da Pérsia, pessoas, né, que se utilizavam dos astros à época, né, matemáticos, né, astrônomos ou astrólogos, porque aí é a mesma coisa, astrologia e astronomia. Mais tarde isso se divide, mas era exatamente a mesma função científica, que eram descendentes didaticamente de Daniel, lá do tempo da Babilônia, que perceberam que o Redentor estava nascendo. Por quê? Porque os da terra estavam um pouco se lixando, não estavam preocupados. Cumpriam ritualisticamente, mas o seu coração estava muito distante daquilo. E exatamente o que Malaquias faz, quando ele compara Esaú a Jacó, né? Qual a diferença de Jacó e Esaú? Aí você vai falar, pô, mas Jacó cometeu mais pecado do que Esaú. Realmente, Jacó errou mais do que Esaú. É igual você comparar Davi e Saul. Quem errou mais? Quem pecou mais? Davi ou Saul? Aí você vai responder, Davi. Eu sei, mas quem era segundo o coração de Deus? Davi ou Saul? Aí você vai responder, Davi. Por quê? Porque Deus, a lógica de Deus, não é do homem, é de Deus, não está preocupada no tamanho do pecado. A lógica de Deus está preocupada com o tamanho do arrependimento. É diferente. O tamanho do arrependimento de Jacó foi muito maior, foi muito mais profundo do que o tamanho do arrependimento de Esaú. Segundo, a valorização que Jacó dava para as coisas de Deus, ainda que fosse até de uma maneira meia, né, irresponsável, de engano, mas ele estava interessado com aquela riqueza que Deus tinha para ele, que não era riqueza material, mas era uma riqueza espiritual. Enquanto Esaú estava pouco se lixando com isso.
Então, aqui está a diferença entre Edom e Israel. Como é a diferença entre o filho pródigo e o filho mais velho. Como é a diferença entre Davi e Saul. Como é a diferença de Caim e Abel. Eu poderia falar várias coisas aqui, mas não dá mais tempo. A glória a Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa que a gente vai falando, vai conversando, e quando a gente percebe, já se passaram bastante tempo, né? E nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós permanecemos vivos, alegres, porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os pedidos de oração. Eu coloco aqui simbolicamente, impondo as mãos simbolicamente, nossas famílias, nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia estarmos pensando, estarmos refletindo, meditando sobre os teus negócios, sobre a tua palavra, sobre a tua lei, porque ela é protetora, porque ela nos edifica, porque ela traz saúde, porque ela nos revigora, porque ela nos restaura, ela nos reconstrói. E nós estamos diante do Senhor aprendendo. Por isso, ó Deus, que essa palavra de Malaquias se derrame sobre nós, seja uma semente fértil, plantada numa terra fértil que é o nosso coração. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, estamos em tempo de pandemia, em tempo de infecção. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Proteja-nos em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, vem com a tua glória. Também nossas famílias, nossos queridos, os pais, os idosos, os avós, os tios, o marido, a esposa, os filhos. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre o nosso país, o nosso Brasil, Senhor. Estamos carentes, estamos, ó Deus, como nação, padecendo por causa de muitos governadores, prefeitos, agentes públicos, secretários da saúde, ó Deus, que se deixam levar pela avareza, pela malignidade, ó Deus, pelo roubo, pelo suborno, pela corrupção, e deixam, ó Deus, o nosso povo brasileiro, Senhor, morrer à deriva, situações de destruição, situações, ó Deus, que eles sim, se houvesse, entre aspas, uma vontade política, poderiam fazer a diferença, não fazem. E por isso, ó Deus, são pessoas cúmplices à morte e à destruição. Senhor, vem com a tua justiça e com o teu juízo. Derrama-te, ó Deus, derrama-te, vem com a tua cura, com a tua saúde, a despeito de nós, Faça a diferença, Senhor, pela tua misericórdia. Perdoa o nosso pecado como nação, sara a nossa terra, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa do outro lado, Senhor, os profissionais de saúde, os gestores públicos que têm feito a diferença, têm sido, ó Deus, ferramentas nas tuas mãos para levarem cura, a terapia, o diagnóstico preventivo, precoce, e tem feito um tratamento precoce. E por causa desses homens e mulheres, desses anjos do Senhor, a vida tem vencido a morte. E esses instrumentos de Deus têm levado muitos brasileiros e brasileiras, ó Deus, a serem tratados e se recuperarem da Covid-19. Por isso, ó Senhor, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, vem sobre essa quinta-feira, manifesta-te com a tua graça, derrama-te sobre cada um de nós, ó Deus, visitando com cura, com saúde, com provisão, suprimento, com cuidado, com proteção, e nós daremos ao Senhor sempre toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais, às 10 horas da manhã. Te espero. Nós vamos pensar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e vamos passear pela
palavra do Senhor, pensando, meditando, aprendendo. Isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Beijo para você, Cida, Bruno. Deus abençoe o Bispo Antônio. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Priscila, Suzy, irmão Mauro, Elizabeth, a cunhada. Deus abençoe a todos. A dona Noemi, os irmãos da Suzy. Deus abençoe, filhos, netos. A glória, a graça do Senhor esteja sobre a tua vida também, Eva, Carlos, suas filhas, seus genros, netinho. Deus abençoe todos vocês. Um beijo para todos. Até amanhã, hein? 10 horas. Tchau, tchau. Beijo. O Senhor esteja sobre a tua vida. O Senhor esteja sobre a tua família. O Senhor esteja sobre você, sobre toda a tua caminhada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.